Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais este estudo bíblico na Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Miqueias, nessa sequência de estudos bíblicos, onde nós já falamos sobre diversos profetas menores do Antigo Testamento, né? E dessa vez nós vamos iniciar o estudo de Miqueias. Não tem como passar todo o livro hoje, porque são 7 capítulos, Sete. e 7 capítulos, isso. E nós vamos, então, tratar 3 hoje. E aí, de repente, num próximo estudo, a gente trata, de repente, os próximos 4 restantes, né? Para poder abarcar aí todo o livro de Miqueias. Mas, com certeza, vai ser um estudo muito proveitoso, onde a gente quer esclarecer algumas questões e também tratar desse profeta que traz uma mensagem bastante interessante de problemas que estavam acontecendo naquele momento, né, naquela época, e que talvez tenham muitas familiaridades com problemas que nós enfrentamos e enxergamos nos dias de hoje também, tá bom? Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe nessa noite, que nós possamos juntos refletir e estudar sobre a palavra de Deus. Seja bem-vindo também, pastor Jorge, obrigado por estar aqui conosco, que Deus te abençoe para que nós possamos juntos refletir profundamente sobre esse livro de Miqueias. Obrigado, pastor Lucas, boa tarde, boa noite para você que está assistindo, ou qualquer outra coisa, né? Porque hoje em dia, qualquer momento pode estar assistindo. Que legal que a gente pode estar junto, ainda que separado, mas unido, literalmente unido através da palavra, né? Isso, com certeza. Nós estamos aí há bastante tempo, assim, né? Bastante semanas, trabalhando com a palavra de Deus, e trabalhar com a palavra de Deus é maravilhoso, porque você vai abrindo coisas, você vai se aprofundando em outras, e de repente você acha uma conexão muito, como o pastor falou, muito atual, uma coisa muito atual que está acontecendo. E nós podemos enxergar como Deus, através da história, tem agido, e ele age hoje também, né? Deus continua sendo o Deus da história, desde Miqueias, desde muito antes, desde Adão e Eva, né? Desde a criação, e ele ainda é hoje, em 2020, e será até o fim dos tempos, e depois, né? Ao infinito e além, como diz aquele do Toy Story. Isso, exatamente. Muito bem. Mas que bom estarmos aqui presentes, e vamos lá. Vamos olhar esse livro que é bem interessante, como o pastor Lucas falou, e é um livro, um profeta que traz, vamos dizer assim, uma mensagem, talvez diríamos, típica de um profeta, né? Mensagem de arrependimento, de algo que virá. Nós vamos ver mais adiante, o pastor Lucas vai nos guiar um pouquinho mais sobre o contexto, né? Ele é um profeta um pouco antes, né? Um pouco mais anterior ao que a gente já tratou, né? Ele é um profeta, vamos dizer assim, do 8º século, né? Antes de Cristo. Né? Então, contemporâneo lá do Amós, após o Amós e o Oséias, né? Contemporâneo de Isaías e tudo mais. Mas vai ser bem legal. Vamos lá, vamos juntos nessa. Já vai abrindo a sua Bíblia aí, lá em Miqueias, e depois nos acompanhe. Isso aí, abrindo a sua Bíblia em Miqueias. É legal que você tem esse tempo de abrir, porque tem muitos livros da Escritura que a gente está desacostumado a abrir, especialmente os profetas menores, então é a oportunidade que você tem de abrir a sua Bíblia junto conosco, ler o texto bíblico e refletir. Pode falar. E eu tenho uma coisa, eu tenho uma nova Bíblia agora, ganhei uma nova Bíblia da minha sogra, de aniversário, olha só, uma bibliona bonita. Sim. Aí as páginas ainda estão meio grudadas, né, não estão lidas. Bíblia nova é assim mesmo, é verdade. Muito bom, vamos iniciar. Eu vou fazer uma pequena oração aqui, e aí depois nós iniciamos nosso estudo dessa noite. Todo-poderoso, misericordioso Deus e Pai, muito obrigado a Deus por mais essa oportunidade de podermos refletir na Tua Palavra. Hoje nós vamos refletir sobre as palavras que Tu entregaste, que Tu deste ao profeta Miqueias, profeta este que profetizou em Teu nome para o povo de Israel. Muito obrigado porque hoje, em 2020, nós temos a oportunidade de lê-lo e aprender com as palavras que ele disse para aquele povo e também, sem dúvida nenhuma, aplicar esta palavra ao nosso contexto. Muito obrigado por essa oportunidade, que nós possamos sair daqui alimentados na Tua palavra, na Tua graça, no Teu amor, e que nós possamos sempre aproveitar, ó Deus, oportunidades como essas, de nos enriquecermos da Tua palavra e nos enriquecermos do conhecimento daquilo que o Senhor
tem a nos ensinar. Em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Muito bom. Amém. Muito bom. Vamos direto ao ponto. Eu trouxe aqui uma sequência de slides, pastor Jorge, para nós começarmos o debate, a discussão sobre o profeta Miqueias. A gente sempre traz algumas informações interessantes, né? E por isso nós vamos aproveitar também hoje para olhar para elas. A primeira pergunta que nós fazemos quando lemos um profeta, ou enfim, algum texto na Escritura, é quem ele é. Quem é o profeta, quem é a pessoa do profeta, faz pouca diferença na interpretação, né? Em alguns textos sim, mas pouca diferença na interpretação do livro, né? Mas quando nós temos essa informação, é interessante nós refletirmos sobre ela. E saber quem é Miqueias é interessante porque ele tem alguns aspectos também que chamam a atenção e que isso vai refletir na mensagem dele, da maneira como ele fala a mensagem dele e do que ele vai falar também, né? Então, quem que é Miqueias, né? Miqueias, ele é apresentado de maneira diferente que outros profetas são apresentados na Escritura. Por exemplo, o profeta Joel, lá no capítulo 1, que nós já estudamos aqui, acho que foi o estudo anterior, inclusive, ele é apresentado como filho de Petuel, né? O Joel é apresentado como filho de alguém, né? Depois, então, o profeta Jonas, que também nós refletimos aqui já junto com o doutor Alexandre, algumas semanas atrás, ele é apresentado como filho de Amitai. Quer dizer, a Escritura apresenta alguns profetas de acordo com de quem ele é filho, de acordo com a sua descendência. E Miqueias é diferente. Miqueias é apresentado não de acordo com a sua descendência, mas de acordo com a sua origem, de onde ele é, da onde ele é, né? Alguns estudiosos, eu li um estudioso, um estudioso do Antigo Testamento dizendo que isso significa que ele era de uma família simples e pobre, né? Que poderia ser por causa disso que não é dito a família dele, mas eu talvez não sei se essa informação ela realmente procede, mas cabe aqui, né, o destaque. Mas o que realmente importa é que é dito de onde ele é. E aonde ele é bem interessante, porque eu tenho aqui o mapa, né? Aqui nós trazemos sempre o mapa. O Miqueias, ele é apresentado como de Moresete, né? E esse Moresete é Gat-Moresete, na verdade, é o nome do vilarejo, que ele fica próximo à cidade de Jerusalém. Vejam onde está aqui o Moresete, aqui no mapa, né? Aqui eu marquei em vermelho. E também Jerusalém aqui no mapa. É um vilarejo que fica, uns dizem que fica a 30, outros dizem que fica a 35, outros dizem que fica a 40 quilômetros, outros já dizem que fica a 32 quilômetros. Eu nunca fui lá, não sei a distância exata, mas fica aí entre 30 e 40 quilômetros de distância de Jerusalém, uma distância relativamente próxima, né? Ele também, o nome dele é importante porque o nome dele, a tradução, o nome dele pode ser traduzido, né, como quem é como o Senhor, né? O nome, a gente sabe que a escritura, o Antigo Testamento, ele foi escrito originalmente em hebraico, né, e o Novo Testamento em grego, né, e o nome Miqueias, traduzido do hebraico, ele pode ser traduzido como quem é como o Senhor. E esse é, curiosamente, um dos temas tratados no livro. Se nós olharmos lá no capítulo 7, versículo 18, vejam só o que está escrito lá em Miqueias 7:18, que já é no fim, né, no fim do penúltimo versículo do livro, está escrito lá: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? Ou seja, o nome de Miqueias, quem é como o Senhor, aparece como um tema importante também no livro, né? Isso é uma curiosidade bastante interessante, que talvez não seja só curiosidade, não seja só coincidência isso. Miqueias também, ele era contemporâneo de Isaías, mas alguns estudiosos apontam ele como também mais ou menos contemporâneo de Oséias e Amós, né? E aqui tem uma comparação que é interessante, que é importante que se coloque, que ele era um homem do campo,
né? Ele era chamado de... Ele era... não se fala diretamente que ele era um homem que veio do campo, mas algumas palavras que ele usa, algumas questões que ele fala, alguns crimes que ele ataca, ele fala de maneira interessante e isso mostra, realmente destaca, evidencia que ele talvez ele era um lavrador, né? Uma pessoa que trabalhava no campo, né? E também é interessante o fato de ele ser comparado muitas vezes, colocado lado a lado com Isaías, né? Isaías é bem diferente de Miqueias no sentido de quem é o profeta, né? Miqueias era um homem do campo, né? Miqueias era um lavrador, provavelmente, muito provavelmente. Isaías era o oposto. Isaías era uma pessoa da cidade. Ele era um confidente do rei, era um aristocrata que estava bem ao lado do rei, né? E ao contrário disso, ele estava acostumado à cidade grande, vamos dizer assim. E ao contrário, ao lado disso estava o camponês lavrador, que também era proprietário de suas próprias terras, provavelmente, né? Mas a semelhança de dois é nas palavras e da maneira com que falam. Tanto Isaías como o próprio Miqueias, que é que nós vamos tratar hoje, são muito firmes e fortes nas suas convicções, né? E na coragem de falar o que tem que falar. Tanto que vocês vão ver no capítulo 1, 2 e 3, que nós vamos ver hoje, que são palavras fortes e duras, e a maneira como ele fala é uma maneira dura, né? Para o povo, para que o povo, então, esteja sob a aliança, né? O Miqueias vai falar para o povo de Israel, especificamente para Jerusalém e Samaria, né, que fazem parte do reino de Israel naquele momento, e ele vai lutar para que o povo permaneça sob a aliança com o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, né, nosso Deus. Né? Ele vai lutar para que o povo continue sob esta aliança, da mesma maneira que Isaías o fez, né? Da mesma maneira que Isaías o fez. E uma coisa importante também que se diga, e aqui talvez nós podemos até vou voltar aqui para a tela junto com o pastor Jorge, falar sobre o fato de ele ser um profeta, né? Quer dizer, a gente toda semana está aqui reunido falando sobre, esse aqui era um profeta, aquele ali era um profeta, aquele ali era um profeta, mas eu acho que é importante também a gente destacar o que faz um profeta, qual que é a função de um profeta. E por que eu vou trazer essa discussão, essa questão aqui à tona? É que exatamente na última semana, quando nós não tivemos estudo bíblico aqui, não foi possível ter neste canal, eu soltei um vídeo aqui no canal sobre o aniversário do Seminário Concórdia, onde eu intitulei o Seminário Concórdia como Escola de Profetas, né? E algumas pessoas talvez não entenderam muito bem a ideia que foi tratada, ou talvez não estavam acostumadas com o termo, e questionaram e perguntaram se realmente é correto utilizar o termo escolas de profetas, já que os profetas são aqueles que estavam presentes lá no Antigo Testamento. E aqui eu quero, enfim, isso foi a introdução da discussão, né? Mas qual que é a função de um profeta? O que um profeta faz? Bom, se você acompanha os nossos estudos bíblicos, você pode ver que todas as ações dos profetas que nós falamos até agora são especialmente de falar. Em primeiro lugar, eles falam, mas eles não falam coisas que são deles. Quer dizer, eles são levantados para falar. O profeta Miqueias, aqui no primeiro capítulo, fala que ele vai. No primeiro versículo, fala que ele fala palavras do Senhor que ele recebeu em visões. Tá? Então, as palavras que ele vai falar, nós vamos ler aqui, são palavras duras para levar o povo ao arrependimento. Os profetas, eles pregam palavras de arrependimento e graça, lei e evangelho, levam o povo ao arrependimento e anunciam o caminho desse arrependimento e o perdão que o arrependimento os leva a ter, que é por meio de Deus, no caso de Jesus, né? A confiança na promessa, mas eles anunciam também, como o profeta Isaías tanto anunciou, a vinda do Messias. E nós vimos em quase todos os profetas referências quase diretas à vinda do Messias. Ou seja, um profeta anuncia mensagem de arrependimento e perdão, né? E também anuncia algo que vai acontecer no futuro, que é a vinda do Messias. E aí você pergunta, tá, mas e o pastor? O que o pastor anuncia? A mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O pastor anuncia a lei e evangelho,
a mensagem de chamar as pessoas ao arrependimento e anunciar a elas o perdão em Jesus Cristo. E o pastor também anuncia uma mensagem que vai acontecer no futuro. A volta de Jesus. Também a vinda de Jesus. Só que dessa vez, a segunda vinda. Então, assim, chamar um pastor de profeta não é ser arrogante. Chamar um pastor de profeta não é dar a ele mais méritos. Não. Chamar um pastor de profeta é simplesmente dizer o que ele faz. E quando um pastor sabe que ele é um profeta, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não está fazendo algo que ele não deve fazer. Pode falar, pastor Jorge, que eu sei que está... Não, é que o profeta fala, né? Então, assim, a gente tá falando. Eu só queria destacar, assim, né, nisso que tu estás falando, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de medo, realmente, porque dizem assim, bom, naquela época, Deus revelava diretamente para os profetas, né? Bom, nós também ouvimos Deus falar. Sim. Quando é que o pastor ouve Deus falar? Quando Deus se revela, através da Escritura. Né? A Escritura é a palavra de Deus. Né? Então, nesse sentido, aquilo que tu falas agora, falou por último, né? O pastor saber que ele tem um ministério profético nesse sentido de que ele traz uma palavra que não é dele, ele traz uma palavra sobre arrependimento, ele traz uma palavra sobre perdão, e ele traz uma palavra sobre o que há de vir ainda, que é a volta de Jesus. Realmente, isso faz com que o pastor, ao mesmo tempo, ele pregue com seriedade, né? Porque, assim, ao mesmo tempo, isso é uma honra, e ao mesmo tempo isso é uma responsabilidade, porque o pastor tem que estar certo de que o que ele está pregando é a palavra de Deus, sabe? Eu sempre lembro no culto, né? Às vezes, quando tem algumas ordens litúrgicas que dão a entender que o pastor quase como se tira o seu da reta na hora da absolvição dos pecados. Né? Isso não é também uma crítica muito profunda às liturgias e tudo mais, é simplesmente uma coisa que eu tenho percebido, né? Às vezes a gente tem como pastor medo de dizer eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente usa outras coisas do tipo eu anuncio, né? Ou vamos orar para que Deus nos perdoe. Talvez o pastor precise ter mais coragem de dizer com todas as letras para os seus membros o que é de fato a tarefa de um profeta, de um pastor hoje, que é ser aquele dispenseiro dos mistérios de Deus, né? Aquele que vai na dispensa e pega. E dizer, olha, eu estou aqui no púlpito, eu estou aqui no altar, em nome de Deus, e eu te perdoo. Eu te garanto que você está perdoado. Não por mim, óbvio, não porque eu sou bom, não porque eu me preparei, não, porque Jesus fez o que fez, foi por ti, então eu te garanto. Né? E talvez essa proclamação, como se diz, né? Essa proclamação fosse mais significativa quando a gente percebesse essa dupla coisa, né? Essa responsabilidade e essa bênção maravilhosa, que é ser pastor e ser, nesse sentido, então, um profeta, né? De trazer a palavra de Deus. Muito interessante. Exatamente, isso é importante. Eu acho que a gente pode se encaminhar para o final dessa discussão, mas saber que realmente, mais uma vez, não é chamar alguém de pastor. Você não precisa parar de chamar o seu pastor de pastor. Você não precisa passar a chamar ele de profeta, né? Mas a única coisa que nós queremos deixar claro é que não é errado dizer que o pastor também atua como um profeta. O seminário também é uma escola de pastores, mas também é uma escola de profetas, porque ele forma pastores que vão anunciar a mensagem de lei e evangelho e anunciar a volta de Jesus Cristo, assim como anunciavam os profetas do Antigo Testamento, assim como anunciou João Batista, por exemplo, que foi o último profeta que anunciou a vinda do Messias, né? Então você tem, e também anunciou arrependimento. Então você tem essa função do profeta que é exercida pelo pastor também. Uma coisa que eu queria dizer, né? Se o seu pastor sabe que a função dele também é ser um profeta, fique feliz.
Não fique triste ou porque ele está sendo arrogante, ou enfim, não fique feliz porque ele está tendo noção do ofício dele, que é pregar a mensagem. E se ele sabe que ele é um profeta, ele sabe que a mensagem que ele anuncia não é dele. A mensagem que ele anuncia é de Deus, né? E ele é chamado por Deus para fazer isso, assim como o profeta Miqueias foi, assim como os outros profetas do Antigo Testamento também o foram. Tá bom? Acho que é isso. Vamos adiante. Então, Miqueias era um profeta. Miqueias era um profeta. Vamos aqui um pouquinho mais para frente. Qual que foi o período, então, de atuação do profeta Miqueias? Mais ou menos entre o ano 735 e o ano 700 antes de Cristo, mais ou menos ali pelo 8º século antes de Cristo. Nós temos sempre essa linha histórica aqui, né? E a referência que nós temos para dizer isso é o próprio livro. Miqueias escreve lá que as coisas que ele profetizou, né, profetizaria, ele aconteceu entre os dias do reinado do rei Jotão, Acás e Ezequias. O rei Jotão governou entre 750 e 735, o Acás entre 735 e 715, e o Ezequias entre 715 e 687. Então, mais ou menos aí, fazendo uma média, sei lá, né, entre isso, fica aí, um pouquinho que eu desfoquei, isso. Fica aí a questão do reinado do rei Ezequias, tá? Da atuação do profeta Miqueias, tá bom? Vamos adiante. O porquê, então, da profecia? Por que o Miqueias teve que fazer... Por que Deus precisou levantar Miqueias para fazer essa profecia? A acusação da profecia de todo o livro é feita especialmente a Samaria e Jerusalém, que fazem parte do reino de Israel. Naquele lugar estava acontecendo muita idolatria, isso aqui é um ponto muito importante. As pessoas estavam... Essa apreensão de bens é um termo interessante, mas basicamente surgiu um grupo de pessoas muito ricas que estavam despreocupadas com as outras, né? E isso fez com que a preocupação de Deus se mostrasse evidente, também fez com que o próprio Miqueias evidenciasse essa mensagem. Estava havendo uma falha na liderança civil, lembrando que era Deus que colocava os reis, né? E quando havia falha na liderança civil, era falha naquele rei que o próprio Deus havia colocado naquele lugar. E também estava havendo uma falha na liderança religiosa e profética. O texto vai dizer que os líderes religiosos, os profetas, estavam profetizando por dinheiro, falsos profetas, né? Também estava havendo a crença que o sacrifício pessoal satisfaz a justiça de Deus. E também estava havendo práticas de negócios corruptos e muita violência naquele lugar. Sobre isso que trata o livro, sobre essas questões que trata o livro de Miqueias, e nós vamos ler o primeiro capítulo. Pode fazer a leitura para nós, pastor Jorge? Primeiro capítulo de Miqueias. Mas com certeza. Vamos lá então, Miqueias 1. Vou fazer na leitura, na tradução da Nova Almeida atualizada. Miqueias 1. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias de Moresete a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Escutem, todos os povos. Prestem atenção, ó terra, e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso falarei de Samaria, um montão de pedras no caminho. Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, numa terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo que ela ganhou com sua impureza será queimado.
De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou como pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição, eles serão transformados. Por isso, lamento e choro, ando descalço e nu, faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruzes, porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anunciem isso em Gate, nem chorem, rolem no pó em Bet-Leafra. Moradores de Safir, sigam para o exílio em vergonhosa nudez. Os moradores de Zaanã não podem sair da cidade. O pranto do povo de Bet-Ezel tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Moradores de Laquis, atrelem os jinetes aos carros. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontram as transgressões de Israel. Portanto, vocês darão presentes de despedida a Moresete Gate. As casas de Axibe serão algo enganoso para os reis de Israel. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Maressa. A glória de Israel chegará até Adulão. Cortem os cabelos e raspem a cabeça por causa dos seus filhos queridos. Alarguem a sua calva como a águia, porque esses filhos serão levados para o cativeiro. Essas são as palavras que o Miqueias começa, e aliás, ele começa mesmo, como o pastor tinha falado antes, pastor Lucas, ele começa dando a origem da palavra, da revelação que ele vai trazer. E a ênfase aí é justamente que é uma palavra do Senhor, não é uma palavra do Miqueias, não é uma palavra que ele leu em algum lugar, não é uma palavra que ele veio a partir de meditação, é a palavra do Senhor. O Miqueias, ele é simplesmente o meio pelo qual o Senhor vai proferir essas palavras, né? É a palavra do Senhor mesmo, né? De Deus, do Todo-Poderoso, Criador. E esse é um dos profetas, vamos dizer assim, que eu coloquei assim, que mata a cobra e mostra o porrete, né? O profeta, ele diz assim, ó, eu sou alguém conhecido, não sou alguém que, né, a gente não sabe quem é. Esse profeta aqui, ele é de uma cidade específica, da tal cidade, né, Moresete, né, às vezes parece aquela Alanis Morissette, né, aquela, não sei, a cantora, acho que é, né, mas enfim, não é importante, né, mas é dessa cidade aí, então alguém específico, né, não é simplesmente alguém aleatório. E outra, né, ele inclusive profetizou num tempo específico, como o pastor tinha falado, e ele profetiza sobre as cidades de Samaria e a cidade de Jerusalém. Samaria, capital da tribo dos reinos do norte, né, conhecido como Israel, e Jerusalém, a capital de Judá, o reino do sul, durante o tempo lá do Jotão, do Acaz, do Ezequias, como rei. Então foi um período bem longo assim de ministério dele, né? E é importante lembrar aqui dessas duas cidades, Samaria e Jerusalém, uma coisa que a gente sempre tem falado, né, e lembrado isso, o povo de Israel, depois de Salomão, ele se divide, né? Ele basicamente se divide, porque a morte de Salomão trouxe uma questão importante: quem substituiria Salomão? E aí Roboão foi o rei que substituiu Salomão. Mas, devido a algumas discordâncias sobre ele se aconselhar com determinado tipo de pessoas ou não, o Jeroboão, vamos dizer assim, se revolta junto com 10 das 12 tribos de Israel e formam o reino do norte,
Mantém-se como Israel o nome. Aí se formam as 10 tribos, mas, né, o Jeroboão como o rei deles. Embaixo, no sul, se mantém Judá e Benjamim, as 2 tribos. E aí eles têm como o rei o Roboão. Né? Então, capital do sul, Jerusalém, capital do norte, Samaria. Portanto, essa mensagem vai ser endireitada, ou vai ser direcionada para os dois. Não é só para o sul, não é só para o norte, é para o povo de Israel como um todo. E aí nós temos, você vai ver o livro de Crônicas, né? Vai contar essas histórias dos reis novamente. Crônicas é a recontação da história, né? Vão contar novamente a história desses reis. Alguns reis reinaram de forma positiva, outros reis reinaram de forma negativa. Os que ele menciona aqui, o Jotão, o Acás e o Ezequias, o Jotão, segundo a Escritura, ele reina de forma positiva, segundo o caminho do Senhor. Os outros já não. E aí você tem idolatria, você tem coisas que a gente vai mencionar daqui a pouco, né? O texto também menciona sobre a prostituição, idolatria, oferecimento de sacrifícios a outras entidades que não o Deus que havia os resgatado lá do Egito, muito tempo atrás, tinha guiado eles através do deserto, guiados vitoriosos dentro da terra prometida, e agora esse povo está novamente caindo em pecado, sempre de novo, sempre de novo, sempre de novo. Tá? E aí nós temos o versículo 2, eu acho interessante isso, né? Ele começa dizendo assim: escutem todos os povos. Agora, quem vai falar é Deus. E quando Deus fala, ninguém mais fala. Quando Deus fala, todo mundo escuta. Né? Isso é importante. O tom dessa fala, ele diz ali na metade do versículo 2, né? O Senhor Deus será testemunha contra vocês. A gente já sabe que o tom vai ser uma coisa meio ruim. A gente já leu o capítulo, a gente entendeu mais ou menos qual que é o tom, né? Mas o tom vai ser uma coisa meio ruim que Deus vai falar. E olha só como esse Deus é descrito, a presença de Deus, ó. O Senhor sai do seu lugar, ele desce, ele anda sobre os altos da terra, os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, como a cera diante do fogo, como a água que precipita num abismo. Quer dizer, olha o poder desse Deus que está vindo testemunhar contra. E a testemunha é sempre ligado com a verdade. Né? Então, o que Deus vai testemunhar ali, e Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Onisciente, ele vai testemunhar a verdade sobre o que o povo fez. A gente vai entender também um pouquinho mais adiante, mas já adiantando um pouco, isso tem a ver muito com as injustiças sociais que existiam na época. Né? Frutos do pensamento egoísta, egocêntrico do ser humano, que vai querer sempre o bem próprio, vai querer sempre se safar. Né? E depois nós vamos tentar fazer uma conexãozinha aí com o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Né? É isso, a Escritura fala conosco hoje também. Né? Não tenha dúvida disso. Mas muito bem, Deus é descrito como quase como uma entidade, um soldado. Ele está vindo, né? Ele está vindo e com que ele está vindo e está assim, derretendo os montes, né? Ele está fendendo eles. E aí nós temos o motivo dessa vinda no versículo 5. Ele diz: tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Eu queria só trazer um detalhe interessante sobre a estrutura do texto bíblico. Hoje em dia, como é que é uma poesia nossa? Geralmente uma poesia ela tem que envolver ou métrica, ou ritmo, ou ela tem que envolver rima. Né? Então você usa uma rima no fim de frases assim. No texto hebraico, no texto do Antigo Testamento, olha que interessante. Isso é bem curioso de ver esse paralelismo, essa coisa de repetir a mesma coisa com palavras diferentes. Olha, tudo isso por causa da transgressão de Jacó
e por causa dos pecados da casa de Israel. Quer dizer, é a mesma coisa que está falando, não são duas coisas diferentes. É só o estilo que da época era, vamos dizer assim, a rima. A rima que tinha nas poesias. Se você vê, não sei como é que está na Bíblia de vocês, mas na Bíblia que eu tenho aqui, é tudo em verso, né? É em verso, não é em prosa. A gente tem, hoje em dia, os livros, a maioria dos livros são em prosa, quer dizer, ele começa e vai indo, né? E todas as linhas são preenchidas. O verso, não, ele tem uma certa quantidade de palavras, e vai para a próxima, assim vai indo. Então você tem esse momento de uma rima hebraica, né? Mas, enfim, tanto a Samaria quanto Jerusalém vão levar uma ameaça de Deus pelo seu pecado. Esse, basicamente, é o tom, essa é a tonalidade do capítulo. Que pecado é esse? Bom, o versículo 7 nos dá uma dica. Ele diz assim, ó, todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas. Tudo que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição eles serão transformados. A palavra prostituição geralmente, não é sempre, mas geralmente tem a ver com o povo se desviando. Aliás, essa é uma imagem muito interessante de Deus como, já no Antigo Testamento já tinha essa imagem, né? De Deus como, vamos dizer assim, o marido do seu povo, o povo de Israel. E no Novo Testamento nós vamos ter essa imagem com Jesus. Jesus é o noivo da igreja. Né? E quando a igreja se desvia do seu propósito, quando a igreja se desvia do seu centro, a igreja tem como centro a palavra de Deus, não pessoas, não pastores, não cargos, não nada outro. O centro da igreja é a palavra de Deus, é Cristo, a palavra revelada, é o seu noivo. Né? Então, tudo que nós temos passa a ser de Jesus e tudo que Jesus tem passa a ser nosso. É um casamento, passam a ser uma coisa só. E quando há então essa prostituição, essa traição, geralmente na Escritura tem a ver com o povo de Israel, no Antigo Testamento, ou a igreja se desviando, indo para outros lugares, tendo como centro outras coisas. E isso acarreta na punição. Aliás, isso é interessante, pastor, já lhe entrego a palavra um pouquinho também, para a gente ver como nesse livro de Miqueias é curioso como Deus ele vive uma tensão, porque Deus é justo, então sendo Deus justo, o povo tem que, a aliança quebrada tem que ter uma punição, mas a gente vê o tempo todo Deus querendo abençoar o seu povo. Então Deus vive nessa tensão. Ele é justo, mas ele também quer abençoar o seu povo da melhor forma, o povo que ele escolheu para ser dele. Mas esse povo continua quebrando a aliança. Então, sempre o problema está do lado de cá, né? Vamos dizer assim, da equação, nunca do lado de lá. Mas bem interessante. Depois eu quero falar ainda só sobre a questão das palavras, das cidades que ele menciona, daí nós podemos talvez passar para o próximo capítulo. Pastor Lucas. Eu só ia fazer um pequeno comentário sobre essa sua última fala. Tem um dos estudiosos que eu dei uma lida, ele diz assim que quem for ler o livro de Miqueias deveria começar pelo capítulo 7, depois começar pelo 1. Ler o 7, né, o 7 especialmente o versículo 8 ao 20, depois voltar para o 1, né? Porque o capítulo 7, 8 a 20, ele traz a mensagem muito doce de esperança. Nós vamos ver, hoje nós não vamos ouvir palavras doces, né? No capítulo 2 tem algumas palavras muito bonitas, que são evangélicas, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, mas não é nada muito doce. O Miqueias não endossa muito nesses primeiros capítulos. A partir do 4, começa a anunciar uma mensagem de esperança para aquele povo, né? E é assim mesmo, pregar a lei evangelho é isso mesmo, né? Mas o
que o pastor Jorge coloca, né, sobre esse Deus, essa constante tensão, né? Bom, essa tensão que Lutero enfrentou durante boa parte da vida dele. Quer dizer, ele não conseguia entender a justiça de Deus, que era um termo que, como ele mesmo disse, ele odiava. Ele odiava o termo justiça de Deus. E você vê Deus fazendo justiça no Antigo Testamento, mas a justiça de Deus, ela encontra o seu ápice na cruz. Quer dizer, o Deus que vai, ele vai completar essa justiça dele, ele vai castigar mesmo, é Jesus. Ele castiga realmente o seu próprio filho. E por isso eu digo que a leitura do capítulo 7 ela é fundamental. Nós vamos fazer na próxima semana, provavelmente, ou na outra. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão? Quer dizer, ao mesmo tempo que ele fala, que mostra esse Deus que vai se levantar, e quando ele pisa, onde ele pisa, arrasa quarteirão, né, lá no capítulo 1 fala, ao mesmo tempo fala desse Deus que, quem é semelhante a ti, que esquece todas essas transgressões. Acho que isso mostra bem essa dualidade, essa tensão, né, entre, como tu disseste aí. Com certeza. Estou ansioso para a gente falar sobre esse capítulo. Vai ser muito legal. É muito bom mesmo. Muito bom. Eu só ainda queria destacar nesse primeiro capítulo uma coisa que a gente às vezes comenta sobre como a Bíblia, ela não é um livro, entendam bem o que eu vou dizer, né? Ela não é um livro carrancudo, acho que essa é a palavra. Não é um livro que a gente tem que ler com a testa sempre franzindo, né? A gente sempre tem que ler ela com cara de que tá brabo, ou com cara de que a gente, né, Deus o livre, um luterano sorrir dentro da igreja. Deus o livre, a gente não pode sorrir dentro da igreja. Mas olha só que interessante, nesse momento Deus faz um jogo de palavras a partir do versículo 10, né? Eu não vou trazer todos os significados, mas alguns. Ele faz um jogo de palavras com o nome das cidades que ele menciona ali. Muitas dessas cidades a gente simplesmente não faz ideia de onde seja. Isso é importante dizer, a gente não sabe tudo, né? A arqueologia às vezes não descobre, não consegue descobrir todos os detalhes. Eu lembro agora do professor Assir, que esteve conosco tempo atrás, né? Ele era professor de arqueologia no seminário, né? E na UBRA, na verdade. E aí ele sempre nos dizia que a arqueologia, ela não forma a fé, ela informa a fé, né? Então, essas informações nem sempre são perfeitas, nós não sabemos onde estão essas cidades todas, não conseguimos botar elas. Mas veja que interessante, olha só, no versículo 10, ele diz assim, ó, na última parte do versículo, rolem no pó em Bet-Leafra. A palavra essa Bet-Leafra, ou não sei como é que pronuncia, Leafra, teria acento, eu acho, né? Mas acho que é Leafra. Bom, essa palavra significa literalmente casa da poeira. Então, rolem no pó na casa da poeira. Né? Seguindo, no versículo 11, moradores de Safir, sigam para o exílio em vergonhosa nudez. Safir significa beleza. E aí o contraste, sigam para o exílio, humilhação, mais humilhação ainda, vergonhosa nudez, pelados. É o momento de maior fraqueza que tu pode estar, né? Nu. Outro momento, Zanã, ali no próprio versículo 11, moradores de Zanã não podem sair de casa. Zanã significa não saia. Então você tem, assim, várias coisas, no mínimo curiosas, engraçadas. Imagina as pessoas lendo isso, né, ou ouvindo isso no Antigo Testamento, né? Por exemplo, seria algo mais ou menos assim, moradores de não saia não podem sair da cidade. Moradores de beleza sigam para o exílio na vergonhosa nudez. Rolem no pó na casa da poeira. É bem curioso, é bem engraçado o jeito que se anuncia, né? Então, Deus até mesmo mistura tons de humor nas coisas sérias, porque ele é o Deus também do humor. Ele também é o Deus da alegria.
Ele também é o Deus que a gente vai ver que faz a gente rir, quando a gente chegar no versículo 7, no capítulo 7, rir de alegria, sorrir. Portanto, esse é o meu desafio para você que está vendo esse estudo bíblico. Tente sorrir um pouco mais na igreja. A igreja não precisa ser um lugar chato, a igreja não precisa ser um lugar de ficar sério. Você pode sorrir com seriedade, com respeito. Você pode, às vezes, dar risada, né, das piadas sem graça do seu pastor, né, porque o pastor, às vezes, né, o pastor é conhecido por fazer piada sem graça, piada ruim, né? Mas, assim, tente um pouco, né? Vá para a Santa Ceia, não com cara de brabo, com cara de triste. Pô, você vai participar da ceia do Senhor. Vá com um sorriso no rosto. Você vai participar da maior comunhão possível. Você foi perdoado dos pecados que você tinha. Então sorria mais na igreja. Mas só um parênteses. Acho que a gente pode passar para o capítulo 2, pastor? Acho que vamos fazer o seguinte, pastor Jorge. Vamos ler o 2 e o 3 e a gente comenta tudo de uma vez só, né? Até porque nosso tempo já está bem avançado já, tá? Vamos lá. Capítulo 2 e 3. Ai daqueles que, ainda no seu leito, imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles o praticam porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou. Como ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Eles dizem: não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco, o meu povo se levantou como um inimigo. Além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres de meu povo, dos filhinhos delas vocês tiram a minha glória para sempre. Levantem-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo: eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte, esse tal será o profeta desse povo. Certamente eu ajuntarei todos vocês na casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel e eu os porei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre caminho. Eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Eu disse: escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram os seus ossos e repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticaram. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz. Quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso, vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações.
O sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. Vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Fortíssimas palavras do profeta ao povo aqui. Ao povo, mas aos governantes do povo, que é importante que se diga, né? Tanto os governantes políticos, civis, como os governantes religiosos, né? Os autoridades religiosas, que, como fortemente diz no versículo 11 do capítulo 3, eles profetizam e ensinam por interesse e por dinheiro. Isso aqui é muito forte de se dizer sobre um profeta, né? Pastor Jorge. Há pouco nós estávamos falando sobre o profeta, né? Sobre como o profeta traz a mensagem de Deus. Mas a gente tem que lembrar também que existiam esses falsos profetas. E veja qual que é a diferença entre um profeta verdadeiro e um falso profeta, né? O profeta verdadeiro, ele não liga para quem ele vai ter que pregar. Ele quer trazer a mensagem que Deus o revelou. E essa mensagem, geralmente, ela é uma mensagem que provoca muita gente. Né? Claro, aí você tem esses profetas aqui, que o capítulo 2, e é interessante isso, aparece no 2 e no 3. Esses falsos profetas, é quase como um ciclo que se fecha ali, né? Esses falsos profetas pregavam paz. Eles diziam assim, ó: capaz, não, desgraça não cairá sobre nós, né? Não profetizem tais coisas, capaz, está tudo bem. Dizem para não se incomodar, o profeta silenciava perante as injustiças. Né? Aliás, esse é outra coisa, assim que começa o capítulo 2, apontando para essas injustiças, né? Ai das pessoas, um lamento de fúnebre, né? de morte. Ai daquelas pessoas que, ainda no seu leito, imaginam a iniquidade e planejam o mal, e ao amanhecer eles o praticam, porque têm o poder para tanto. Né? Então, ele está apontando para esse problema que está sendo fruto da idolatria. Aliás, esse é o ponto, né? Todo pecado, a gente costuma dizer, né? O pecado, existe pecadinho, pecadão? Não. Existe o pecadão é a descrença, é não crer. E aí, a partir desse pecadão é que vem tudo o resto. E aqui você tem a idolatria antes, é o não crer no Deus, que tirou eles do exílio, né? Tirou eles do Egito. E aí você tem, como consequência dessa idolatria, os opressores crescendo, e aqueles que eram os responsáveis por dizer a palavra de Deus, de transmitir, muitos deles simplesmente se calam, ou dizem: não, veja bem, nós temos que ver. Isso talvez nós podíamos fazer tanto paralelo, né? Ali o pastor Lucas comentou importante sobre isso, sobre ensinar por interesse e por dinheiro. Quantos escândalos a gente vê hoje de pastores envolvidos com roubo, com lavagem de dinheiro. A classe dos pastores é assim. Não sei se já tiveste alguma experiência assim, Lucas, mas eu já vi pastores dizendo assim: eu não costumo me apresentar como pastor fulano. Porque quando se apresenta como pastor, você de repente já é colocado no saco: esse ladrão.
né? Assim como às vezes os padres falam isso, né? O padre tal, o padre é pedófilo. O pastor é ladrão. Então a gente, aquela coisa, né, de colocar tudo no mesmo saco e ver que isso não é uma coisa nova. O sacerdote, os profetas já no tempo de Miqueias, aí, 8º século antes de Cristo, já pregavam coisas do tipo assim, não se preocupem, tá tudo certo, se não me afetar, tá tudo bem. E uma coisa interessante, o povo gostava disso. Se você olha no versículo 11 do capítulo 2, vai dizer assim, olha, se alguém no meio de vocês vir aí e profetizar alguma coisa a respeito de vinho, de bebida forte, o pessoal vai adorar, né? Agora, o povo vai adorar esse profeta. Agora, quem vir profetizar para se incomodar, vamos dizer, né? Como o profeta Miqueias vem, bom, para falar realmente a verdade que deve ser dita, bom, daí não fazem, né? Daí não fazem. E essa verdade que os profetas dizem reflete na vida de sociedade. Aí eu acho que a gente pode fazer talvez o maior paralelo desse nosso estudo hoje com o que a gente está vendo agora, né, na nossa realidade agora. Então hoje nós estamos falando isso, né, importante lembrar, no dia 5 de novembro de 2020. Né? Então aqui nós estamos vivendo escândalos com os quais a igreja às vezes não se posiciona. Os pastores não se posicionam. Claro, entendam-me bem. Eu não estou dizendo que esses pastores são falsos profetas. Não. Eu estou dizendo que às vezes a gente a gente acha ou a gente se sente tão insignificante ou coisa assim, que a gente acha, não precisa falar. Bom, a tarefa do profeta é falar dessas coisas. Né? E tem um colega nosso, um conhecido nosso, o pastor Alain Furst, que ele está fazendo, está em fase de conclusão do seu doutorado lá em St. Louis, e ele bate bastante nessa tecla, que a gente não pode se calar como igreja diante das injustiças do mundo, das injustiças da sociedade, das injustiças que a gente vê cada vez que a gente assiste um jornal, cada vez que a gente abre um jornal, cada vez que a gente escuta de pessoas. Né? Talvez o caso mais recente para nós hoje foi daquela menina, eu não sei, Lucas, não sei se conhece o nome dela, lembra o nome dela? Mariana Ferreira. Isso, daquele estupro, né? Que de repente um sistema judiciário cria um termo novo, estupro culposo, onde não há intenção de estuprar. Na verdade, só para uma correção, já, esse termo estupro culposo foi um termo que foi utilizado por uma mídia, mas e realmente ele não foi um termo utilizado nos autos do decreto, mas eu acho que o termo é o menos importante aqui, sabe? O termo é o menos importante aqui. O fato é que se o rapaz não foi condenado, né, porque não tinha provas da vulnerabilidade da moça. É isso que estava escrito nos autos. Quer dizer, você não vai condenar o cara por estupro porque ele não sabia que ela estava vulnerável. Né? E aí sim se criou esse termo, a mídia criou esse termo estupro culposo. Quer dizer, é exatamente isso. Isso é um problema sério na sociedade. E não é só esse. Nós temos problemas sérios como racismo, né, que nós precisamos nos envolver, pessoas que passam fome, né, desigualdades sociais enormes. Né? O próprio texto está falando sobre isso. Né? Quer dizer, fala aqui sobre aqueles que têm muito e aqueles que não têm o que comer. Né? Então, são essas coisas a gente, como profetas e como cristãos, nós não podemos nos calar. Né? Nós precisamos falar sobre isso, né? E nos importar com isso. Né? E não simplesmente relativizar essa situação, porque é importante que muitas vezes não cristãos, né, se mostram mais proativos e preocupados com essas situações do que aqueles que deveriam demonstrar amor ao próximo, que são aqueles que estão debaixo do amor de Jesus também. Né? Enfim, um pequeno comentário. Pode ir. Não, mas é isso mesmo, né? Essa é a questão desses dois capítulos aí, 2 e o 3. Deus, claro, no 2 ele promete ali uma esperança futura, né? Do povo ser reunido novamente como uma coisa só, liderado pelo seu rei.
mas isso vai ficar mais evidente mais adiante. Mas assim, o tom, vamos dizer, essa palavra a gente está usando bastante, né, tom, mas então o tema geral, assim, né, o problema todo está sendo a questão das injustiças sociais e daqueles que deveriam denunciá-las se calando, simplesmente para não arranjar problema para si com os poderosos que estão fazendo essas coisas. Exatamente. Então, esse é o ponto. E aí cada um agora faz suas próprias relações. Né? Eu acho que essa tua última frase, né, ela resume bem. As pessoas podem ouvir isso e refletir sobre o que vem na sociedade, né? E eu acho que a gente precisa fazer essas reflexões. Alguma coisa mais, Jorge? Eu acho que da minha parte era isso, assim, né? Acho que já estamos também com o tempo estourado, sim, né? Sim. Eu só quero destacar ainda um pequeno pedaço que nós temos do Evangelho aqui nesse texto, né? Para nós não terminarmos simplesmente com palavras duras do profeta, mas o próprio profeta dizendo palavras de Deus aqui, né? Certamente eu os ajuntarei todos vocês, casa de Jacó, certamente os congregarei. E aí no versículo 13, ó, diante de vocês o que abre o caminho, eles abrirão o caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. O seu rei irá diante de vocês. Sim, o Senhor irá à frente de vocês. Isso aqui com certeza é um resquício. Resquício não dá para dizer resquício, mas uma mensagem muito bonita de evangelho, onde o Senhor promete ajuntar o seu povo, ajuntar o remanescente do seu povo e estar junto com eles. E muito mais do que estar junto com eles, ir na frente deles, adiante deles, para poder guiá-los pelo caminho certo. Né? E nós podemos dizer que o caminho certo é o caminho da salvação que nós conhecemos muito bem, que é Jesus Cristo, né? Só para não terminarmos em lei, acho que o texto também apresenta evangelho, mas acho que vai ter bastante evangelho para nós aprendermos sobre ele no próximo estudo sobre esse assunto também, no capítulo 4, 5, 6 e especialmente o 7. Muito bem. Então tá morta essa cobra, tá? O problema tá aí. Agora nós vamos mostrar o porrete. Agora nós vamos ver, nos próximos aí, nós vamos ver como Deus reage a isso, né? Qual que é a palavra de Deus. Então, posso concluir, pastor, com uma oração? Fique à vontade. Muito bem, então vamos orar, junte-se a mim. Querido Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra e agradecemos por poder fazer relações com a nossa vida hoje. Nós vivemos em um mundo onde é nítida a injustiça social em vários aspectos. É nítido a questão que a gente vê como em Miqueias, de poderosos se aproveitando, fazendo planos de pessoas más, de má índole e com vontades de fazer o que é ruim, mas é importante que nós lembremos que essas pessoas não são necessariamente outras. Nós também muitas vezes somos egoístas, nós também muitas vezes só queremos o nosso bem, nós também muitas vezes só pensamos naquilo que nós mesmos vamos nos beneficiar. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor. Nós recorremos à cruz de Cristo e nós lembramos de que o que Ele fez por nós vale até hoje e valerá até o dia de nossa morte, quando nós teremos que passar pelo último dos nossos aniversários, adversário que Jesus Cristo venceu por nós. Senhor, nós te pedimos que tu envies a nós o teu Espírito Santo para que nós possamos viver guiados por ele. Assim como no capítulo 2 tu disseste que o povo unido ia ser guiado pelo rei, nós queremos ser guiados por ti, Senhor, para que a nossa vida possa refletir da melhor forma possível o testemunho cristão na sociedade. Lembra-nos constantemente, Senhor, da nossa missão como igreja, que é espalhar a boa notícia do Evangelho de Jesus. Mostrar, denunciar o pecado, sim, mas lembrar que Jesus veio por essas pessoas, por pecadores. Porque os sãos não precisam de médicos, mas os doentes sim. E por isso nós queremos lembrar, Senhor, sempre disso. Ajuda-nos, dá-nos força, dá-nos esperança, dá-nos paciência, dá-nos discernimento, Senhor. E dá-nos sempre esse ânimo de buscar na tua palavra aquilo que tu queres nos revelar para o nosso dia a dia.
Senhor, Tu estás no meio de nós e nisso nós confiamos. Por isso, em Ti nós nos entregamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Muito bem, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado esse estudo bíblico. Seja bem-vindo ao canal Instante com a Palavra. Se você não conhece o canal, se inscreve aqui embaixo. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Tá? Vai estar vermelho. Se você clicar, ele vai ficar cinza. Tá? Então aproveite para se inscrever. Estamos quase chegando aos 1000 inscritos já. Muito obrigado a você que já está inscrito, então, para acompanhar os conteúdos que serão lançados também em breve, tá bom? De nada. Eu tô inscrito aqui, eu tô inscrito. É isso aí, eu sei que você tá. Muito obrigado por mais uma vez estar comigo aí nesse estudo. Deus te abençoe. Vamos juntos. Amém, vamos junto. Isso aí. A todas as mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau.